Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Marcele Pimentel, de Língua Portuguesa, e hoje estamos aqui para dar continuidade aí aos estudos de vocês. Hoje, gente, nós vamos trazer uma aula de redação indicada para os alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 2, certo, gente? Na semana passada, nós havíamos falado um pouco sobre a importância da leitura e da escrita. Lembram disso? Pois é. Então, depois da gente falar um pouquinho sobre isso, de que é muito importante ler, é muito importante escrever, nós vamos passar para essa aula de hoje, que vai falar um pouquinho para a gente de fato e opinião. Por quê? Porque ao longo do ano nós vamos nos deparar, gente, com vários gêneros textuais que vão precisar que a gente saiba sobre isso. Então, sempre que nós tivermos, por exemplo, um gênero textual do tipo argumentativo, do tipo opinativo, nós vamos precisar ter o conhecimento desses conceitos, tá certo? Então, hoje a gente inicia com fato e opinião, certinho? Então, para início de conversa, gente, eu trouxe aqui algumas afirmações para que a gente possa começar a pensar um pouco sobre isso, tá bom? Então, vejam aqui, trouxe 3 afirmações simples para nos ajudar a pensar sobre esses conceitos. Primeiro, eu trouxe o seguinte: o céu está bem azul. Vejam aí, observem. A segunda afirmação diz o seguinte: eu gosto quando o céu está azul. E a terceira já diz assim: eu gosto quando o céu está cinza. Por que eu trouxe essas afirmações? Para a gente começar a ter a percepção, gente, de quando uma afirmação é um fato, de quando ela é uma opinião. Vejam só, antes da gente dizer aqui o que é fato e o que é opinião, eu trouxe para vocês o conceito dicionarizado. Vamos observar o que lá no dicionário nos fala sobre fato e opinião. Olhem só, fato, do latim factum, aquilo que se fez, façanha, proeza, ato, aí é a origem da palavra. Sempre que vocês pegarem um dicionário, eu creio que quase todos tenham isso aqui. Logo após, vem alguns significados para fato, tá certo? Olhem só, substantivo masculino, então já sei que eu falo do fato, é o fato. 1, coisa realizada. 2, acontecimento. 3, sucesso. 4, assunto de que se trata e lance. Então, para a gente vai interessar mais essa questão de acontecimento, de ato, de feito, tá certo? Do lado, nós vamos ter o conceito para opinião. Vamos observar. Também a origem aqui do latim, tá certo? Substantivo feminino, então já sei que é a opinião, não é o opinião. Modo de ver, pessoal, olha aí, começa a esclarecer já a ideia para a gente estabelecer sobre a opinião. Juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. Adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro, é uma convicção, uma crença. Manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Olha aí que interessante. Manifestação das ideias individuais, ou seja, é a sua ideia a respeito de algo ou alguém. Exemplo, olha aí o exemplo, gente, dar a sua opinião. Então, vejam que de um lado eu tenho algo realizado, é um acontecimento, de um outro lado eu tenho um modo de ver pessoal, eu tenho uma adesão pessoal ao que se crê bom, verdadeiro, e tenho também a questão da manifestação das ideias individuais. Então, gente, resumindo isso aqui, nós vamos ter que fato trata-se de um acontecimento, algo realizado ou algum feito já comprovado, gente, aquilo que eu não posso mudar, ok?
Opinião, aí já é o modo, é um ponto de vista. Ela, gente, é pessoal. É o modo pessoal de encarar algum fato. Vamos voltar lá para as 3 afirmações? Olhem só. O céu está bem azul. Gente, quando o céu está azul, é minha opinião ou é um fato? Pensem aí. Isso mesmo, é um fato. Independente da sua opinião, há dias em que o céu está azul, há dias em que não está, mas naquele que ele está, alguém disse, o céu está bem azul. Você pode ter outra opinião sobre, mas ela não vai mudar o fato, certo, gente? Agora, eu gostar de quando o céu está azul, você gostar de quando o céu está cinza, aí são opiniões, certinho? Então, eu coloquei aqui para a gente poder fazer bem essa diferenciação do que é fato, do que é opinião. Então, vamos seguindo. Olha só essa observação. Nos textos, as opiniões são expressas por meio de adjetivos, locuções adjetivas e expressões que revelam o posicionamento do autor em relação ao fato que esteja sendo discutido. Então, isso aí depois, ao longo da aula, ao longo das aulas, a gente vai deixar isso bem explícito, bem expresso para vocês. Inclusive, adjetivos, locuções adjetivas, vocês já estudaram lá nas aulas de gramática e vai ficar bem fácil de nós identificarmos depois essas ocorrências, certinho? Olha o que eu trouxe para vocês, para a gente continuar essa nossa conversa sobre fato e opinião. Conhecem a Mafalda? Muita gente já conhece, não é isso? Então, trouxe aqui uma tirinha para nós observarmos. Olha, gente, a Mafalda, ela é aquela menina que contesta, é aquela menina que tem boas ideias. Então, muitos já conhecem e sabem como a Mafalda é crítica. E em textos em que nós precisamos encontrar opiniões, por exemplo, ou que precisamos produzir, por exemplo, essa criticidade ela é boa, é bem-vinda. Olha o que nós temos aqui. Mafalda está com seu ursinho de sempre, que quem lê as tirinhas da Mafalda já sabe. E o globo, quem é que conhece aí, gente, o globo? A representação da Terra lá das aulas de geografia, lembraram, foi? Pronto. Então ela diz, olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Olha como a Mafalda é crítica, gente. E se ela é crítica, ela vai deixar claro o quê? Ela vai deixar claro o posicionamento dela, ela vai deixar clara a opinião dela, certinho? Então, sobre a tirinha, o que é que nós vamos poder dizer que é fato e que é opinião, gente? O que é já um acontecimento, o que é aqui, por exemplo, essa representação que vai ser independente da nossa opinião. Olha só, o objeto globo, é até chamado de globo terrestre, ele representa o mundo, representa o planeta Terra. Isso é um fato. Eu não posso mudar essa representação, pelo menos por enquanto não, tá certo? Então, na nossa tirinha, em análise, o globo terrestre representa o planeta Terra. Isso é um fato, ok? Mas, passando aí os quadrinhos, nós temos o seguinte. A Mafalda, gente, ela diz que o globo que ela tem lá na casa dela é bonito porque é só uma representação do mundo. Ele não é o mundo real, ele é só uma representação. Essa é a opinião dela. Pode ser que você diga assim, pois eu não acho o globo bonito. Para mim, a representação da Terra teria que ser outra, não essa aí. Para mim, ela é feia. Isso aí é a sua opinião, tá certo? Depois, gente, ela tem outra opinião. O mundo real, para ela, é um desastre, tá certo? Então, dentro da tirinha da Mafalda, nós vamos encontrar um fato e duas opiniões, tá certo?
Tá dando para entender? Tá dando para diferenciar aí, gente? Fato de opinião, qualquer coisa, volta aí o vídeo, escuta de novo, lê novamente o conceito para a gente dar sequência aqui, tá certo? Mas precisamos prosseguir. Então, eu trouxe algumas perguntinhas para vocês refletirem sobre essa questão que nós falamos agora da Mafalda, gente. Nós já constatamos que há um fato, há duas opiniões da Mafalda, mas nós precisamos, gente, refletir um pouco sobre isso, tá certo? Então, eu trouxe o seguinte: Mafalda justificou a opinião dela? Ela deu a opinião, ela justificou? Pensem aí, sim ou não? Por que será que ela pensa dessa forma, hein, gente? Por que será que para Mafalda o globo terrestre só é belo, só é bonito porque não é o real e o planeta Terra, o que realmente existe, é um desastre? Você consegue formular uma justificativa para a opinião de Mafalda? Pelo que você vivencia, pela sua experiência, você consegue justificar a opinião dela? Se eu dissesse assim, gente, vamos completar aqui. Mafalda crê que o mundo é um desastre porque... Como é que você completaria? Poderia completar assim? Mafalda crê que o mundo é um desastre porque há muita violência. Eu estaria justificando, correto? Eu poderia dizer, Mafalda pensa dessa forma, que o mundo é um desastre, porque há pessoas que maltratam as outras. Então, eu estou trazendo esses questionamentos, pessoal, para dizer para vocês o seguinte, que quando eu dou a minha opinião, para que ela seja viável, para que ela seja aceita, eu preciso justificá-la. Eu não posso simplesmente dar a opinião, eu penso assim e pronto. Porque nos textos de opinião que nós vamos ver depois, nós vamos precisar que a nossa opinião seja fundamentada, para que ela seja aceita, para que eu convença o meu leitor de que a minha opinião, é coerente, tá certo? Então, reflitam sobre isso, que as opiniões precisam ser justificadas, certinho? Vamos para frente. Então, as opiniões podem ser justificadas de formas diversas. Há várias formas. Professora, e quais são essas formas? Como é que eu faço, além de dizer um porquê? Primeiro e importantíssimo, para você dar a sua opinião sobre algo, você precisa conhecer, gente. Como é que eu vou me dar a minha opinião se eu não sei o assunto? Se eu nunca nem li nada sobre? Dê a sua opinião sobre a educação no Brasil. Se eu nunca li sobre, como é que eu vou dar uma opinião fundamentada? Se eu nunca assisti nada na TV, se eu nunca vi ninguém conversando sobre. Então, vejam que vocês precisam conhecer o fato, o assunto ou o tema. Nas nossas redações na escola, geralmente vem um tema e aí eu preciso conhecer esse tema, tá bom? Utilizar exemplos ou comparações com outros fatos já ocorridos e que são de conhecimento geral. Professora, o tema do meu texto era para falar sobre pandemias. Aí eu li muita coisa no jornal, eu assisti a algumas reportagens sobre, vale isso para eu fundamentar minha opinião? Vale sim. Mencionar estudos ou pesquisas que comprovam a sua afirmação. Gente, isso é muito bom. Quando você sabe de uma pesquisa que foi feita sobre aquele assunto e que você pode usar no seu texto. Isso valida demais a sua opinião, tá certo? Ou usar a fala de um especialista, de um pesquisador, de um cientista. Então, são vários os artifícios que você pode utilizar. Até mesmo, vamos dizer assim, professora, eu não sei a fala de um especialista, mas é de conhecimento geral, tal fato, as pessoas sabem, isso faz parte do conhecimento de mundo. Isso vale? Vale sim, tá certo? Então, são várias as formas aqui, são alguns exemplos, algumas
possibilidades, tá certo? Então, o que eu trouxe aqui para nós começarmos a colocar em prática essa nossa visão? Eu trouxe um texto que foi produzido por um aluno de 6º ano do ensino fundamental, para nós analisarmos. Eu não vou colocar a proposta, mas eu trouxe o tema, para que a gente possa ficar familiarizados. Então, o tema era o seguinte: a importância da fotografia como um meio de denúncia dos problemas sociais. Olha só, gente, tema extenso, mas olha só, quem aqui já tem acesso a celular? Quase todos, não é? Então, pessoal, muitas vezes as pessoas tiram uma fotografia, já viram isso? Tinha uma pessoa praticando um crime, eu tirei uma fotografia e mandei e denunciei. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, como um meio de denúncia dos problemas sociais. Ou então, professora, eu estava indo para a escola e passei num sinal e havia crianças vendendo balas. Em vez de estarem na escola, elas estavam lá no sinal e aí eu tirei a fotografia, dei para o meu pai enviar para o Conselho Tutelar, por exemplo. Viável também. Então, eu vou falar da importância da fotografia como meio de denúncia dos problemas sociais. Se é para eu dar minha opinião sobre isso, aqui independente de colocar o gênero, eu já sei que eu vou dizer se eu concordo, se eu não concordo, se é bom ou se não é bom, por que é importante, tá certo? Lembrando, gente, que nós estamos iniciando esse processo. Nossos textos de opinião, quando eles vão começar, nós ainda estamos no 6º ano, então vão ser textos ainda simples, mas nós começamos do mais simples para ir para os textos cada vez mais elaborados, quando nós começarmos a chegar lá no 7º ano, no 8º, no 9º, quando vocês estiverem no 3º, já vão estar fazendo textos muito bons, tá certo? Textos excelentes de opinião, tá bom? Então, vamos ao texto. É um texto curto, a gente vai ler e vai observar essas características que nós conversamos um pouquinho sobre elas aqui na aula. Olha, gente, eu vou ler aqui. O fotodocumentarismo, olha aí, o aluno já usou um nomezinho diferente. Aqui nós chamamos de fotografia como meio de denúncia. O aluno já tinha conhecimento do fotodocumentarismo, já começou bem. O fotodocumentarismo, por meio da denúncia social, mostra os fatos sociais e seus contextos, ou seja, transmite mensagens com a proposta de denunciar os problemas ocorridos na sociedade. A necessidade e a importância dessas fotografias são indiscutíveis. É por meio delas que adquirimos conhecimento sobre episódios inaceitáveis que ocorrem no planeta. Ótima introdução, vamos prosseguir. Assim, milhares de pessoas não conseguiriam receber ajuda humanitária sem essas denúncias, já que hoje em dia há casos de racismo e outros preconceitos onde as vítimas não manifestam-se por medo. Também há a ocorrência de infração de leis de trânsito, degradação ilegal do meio ambiente, dentre diversos outros casos. Por isso, apesar de possuir diversos malefícios, o uso constante de celulares pode ajudar a denunciar diversos crimes que acontecem no dia a dia por meio de fotos e vídeos tirados que transformam-se em fotodenúncias, tá certo? Então, texto simples, mas nós no 6º ano vamos começar assim, simples, básicos, objetivos, mas com um teor de opinião já concreto, tá certo? Professora, por que há umas partes em amarelo e outras azuis? Eu achei que ninguém ia perguntar. Por quê, gente? Porque aqui eu estou mostrando para vocês exemplos de fatos e de opinião. Lembram que naquela aula anterior nós corrigimos um texto?
a gramática, a coerência. Aqui nós não vamos fazer isso. Eu vou só mostrar para vocês e explicar onde é que está um fato, onde é que está uma opinião aqui, certinho? Então, onde eu coloquei amarelo, gente, é fato. Olha só. Fotodocumentarismo, por meio de denúncia social, mostra fatos sociais e seus contextos. Isso é um fato. Uma foto pode denunciar problemas sociais. É um fato. Independente da minha opinião, isso aí existe. Isso aí já é comprovado. Então, gente, onde eu coloquei aqui amarelo, fato. Outro fato. Também a ocorrência de infração de leis de trânsito, degradação ilegal do meio ambiente. Isso existe ou não existe, gente? Existe. Existem pessoas que transgridem as leis do trânsito, existem pessoas que degradam o meio ambiente. Isso são fatos, tá bom, gente? E eu coloquei aqui de azul 2 exemplos de opinião, certinho? Olhem só. A necessidade e a importância dessas fotografias são indiscutíveis. Então, para o produtor do texto, não há dúvida quanto à importância disso. É uma forma de expor a opinião, tá certo? O adjetivo, ele ajuda muito. Lembram que nós tínhamos uma observação sobre os adjetivos? Pronto, pois aqui eles vão ser bem usados. Milhares de pessoas não conseguiriam receber ajuda humanitária sem essas denúncias. Olha um outro posicionamento de quem escreveu o texto. Para essa pessoa, sem essas denúncias, não seria possível receber ajudas humanitárias. Há outros trechos do texto que nós também poderíamos citar, mas por hoje eu trouxe esses aqui. Caso queiram, voltem o vídeo, leiam novamente a redação. Se quiserem fazer aquele esquema que nós fizemos na aula passada, de fazer uma breve correção, façam, tá certo, gente? O importante é exercitar, certinho? Então, nós vamos continuar ainda essa conversa, mas numa próxima aula, tá bom? Até a próxima!